Olá, graça e paz, eu sou o pastor Darcy Zborowski Júnior, pastor da Igreja Batista de Vila Mariana, e para mim é uma grande alegria sempre me encontrar com você diariamente em reflexões bíblicas e usufruirmos e desfrutarmos de toda essa riqueza que a palavra de Deus nos transmite. Nessa semana estamos vendo sobre oração, o ensino de Jesus Cristo sobre oração para todos nós, e estamos estudando em Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 18, já estudamos Mateus 6, de 5 a 8, e aprendemos que a nossa oração não pode ser uma expressão de orgulho e repetições, ela precisa ser uma expressão de humildade. Do versículo 9 até o versículo 15, nós vimos que a nossa oração, ela precisa seguir o modelo da oração do Pai Nosso, mas não ficarmos repetindo a oração do Pai Nosso, e que a nossa oração tem que ter uma coerência de vida. Quando pedimos algo, precisamos viver aquilo que estamos pedindo, e a palavra de Deus nos ensina assim. Hoje quero falar sobre um assunto muito pertinente, muito mal conhecido, que é sobre o jejum. Já vou adiantando você, jejuar e não orar é regime apelidado. Se você parar de comer, se você parar de beber e não orar, você está fazendo regime, não está jejuando biblicamente. O jejum bíblico tem que ser necessariamente e obrigatoriamente acompanhado de oração. Por que o jejum existe na Bíblia? Deixe-me contar algo que difere um pouco do nosso contexto. Nós, em nossos dias, estamos correndo demais, principalmente aqui na cidade de São Paulo, a capital do estado. É uma correria sem fim. Corremos e precisamos correr mais. Nós acabamos nos envolvendo numa rotina frenética de vida nessa cidade. Às vezes precisamos avaliar se devemos viver assim mesmo. Mas essa correria toda, esse trânsito horrível pelo qual passamos cada dia em São Paulo, faz que nós percamos muito tempo. E então o nosso tempo é reduzido, inclusive o nosso tempo de refeições. Hoje, em média, gastamos de 10 a 15, alguns um pouquinho mais, 20 minutos de refeição. Não é verdade? Porque queremos usar aquela 1 hora ou 1h30 que temos para almoçar, para comermos e ainda resolvemos um monte de coisas, porque não temos tempo durante a semana e durante o dia para resolver. Não é verdade? Não é assim que se processa a nossa vida? Nos dias de Jesus não era assim. Essa correria não existia. Aliás, uma coisa interessante, você já leu na Bíblia e percebeu que Jesus nunca esteve atrasado, nunca chegou fora de hora e nunca perdeu nenhum dos seus compromissos. Não é fantástico isso? Precisamos aprender com Jesus. Mas esse é outro assunto para outras reflexões. Mas na época de Jesus, as pessoas gastavam muito tempo nas suas refeições. Coisas de horas comendo juntos. Então, quando a Bíblia fala de jejum e oração, ela está mostrando para mim e para você que podemos gastar mais tempo de oração. Em vez de gastarmos 2 horas comendo, como era na época bíblica, coma um pouco mais rápido e gaste um pouco mais de tempo em oração. Ou não coma e gaste essas horas em que você faria a refeição em oração. Isso é jejum bíblico. Agora, jejum pode ser de comida na Bíblia, mas pode ser também de relacionamento sexual no casamento, como 1 Coríntios, capítulo 7, nos explica, dizendo que podemos combinar com o nosso cônjuge e o tempo que gastaríamos no relacionamento físico conjugal, orarmos. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, confira depois. Mas não por muito tempo. E vamos então dedicar esse tempo para a oração. Jejum pode ser hoje também de programas de televisão, acesso à internet, o tempo que você gasta para essas coisas durante uma semana, um dia na semana, eu vou deixar de acessar a internet, vou deixar de ver os meus filmes e jornais e vou gastar esse tempo em oração. Tudo isso é aceito
como princípio de jejum na Bíblia. Mas há algo que Jesus ensina para nós sobre jejum. Olha o texto de Mateus capítulo 6, versículo 16. Se você tem a sua Bíblia, abra. Se está acessando via algum instrumento eletrônico, vá até lá. E diz assim o texto, Mateus 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mais uma vez, Jesus diz que a atitude farisaica é uma atitude arrogante, orgulhosa, quer se mostrar para os homens e ter reconhecimento dos homens. Quando jejuamos, não temos que sair falando para todas as pessoas, estou em jejum, eu estou jejuando, para que as pessoas nos achem mais espirituais, ou mais comprometidos com a vida de oração. Se fizermos isso, já recebemos a nossa recompensa. Seria melhor você gastar o tempo comendo um chocolate, ou uma feijoada no almoço, ou indo a uma churrascaria, porque esse jejum não tem valor nenhum perante o Pai Celestial. Então, quando jejuarmos, não tenhamos uma atitude arrogante que procura o reconhecimento dos homens. Quando jejuarmos, faça assim: tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Olha, eu não tenho que falar e muito menos demonstrar o meu jejum. A palavra de Deus está dizendo, se você vai jejuar, vai ficar sem comer um tempo, isso pode trazer uma aparência de fome ou um enfraquecimento do corpo. Não mostre isso, lave o seu rosto, passe óleos na sua cabeça, apresente-se bem para que as pessoas não tenham pena de você, porque você está jejuando. Porque isso também é uma manifestação de orgulho. Jesus está dizendo, eu não quero que vocês fiquem propagando que estão jejuando. Guardem isso em segredo com Deus. Mas não é assim que acontece, não é verdade? Quantas vezes pessoas estão jejuando e fazem questão de dizer que estão jejuando? Notificam o mundo, estou em jejum. Já receberam a sua recompensa. Como disse, seria melhor alimentar-se. Quando você for gastar mais tempo em oração, escolhendo qualquer um desses jejuns bíblicos ou adaptando o seu jejum ao princípio bíblico, deixando de fazer algo para então gastar mais tempo de oração naquele tempo, guarde isso em segredo diante de Deus e ore intensamente ao seu Senhor, porque Ele vai te recompensar. O jejum na Bíblia sempre foi conclamado e proclamado em momentos de muita dificuldade do povo de Deus e da igreja de Deus. E assim deve ser. Devemos continuar fazendo assim. Se você está precisando orar mais, há desafios enormes na sua vida. Eu quero convidar você e desafiar você a jejuar, mas sem demonstrar. Sabe, eu tenho muitas vezes no meu ministério entendido que preciso orar mais. E eu peço que Deus me levante mais cedo. Que Deus me acorde um pouco mais cedo. Muitas vezes, quando é umas 3h30, 4 horas da manhã, eu perco o sono. E eu, às vezes, por causa da minha pequena fé e a minha falta de percepção, falo, perdi o sono. Que horrível, amanhã tenho tanta coisa para fazer. Mas aí o Espírito Santo me lembra, você pediu, ore mais. Deus é assim. Não preciso sair falando isso para o mundo, estou contando para você apenas como uma ilustração. Não quero que você ache-me mais espiritual ou menos espiritual do que qualquer um de vocês. Não sou. Preciso orar muito mais. Aliás, pode ser que eu ore até menos do que você e peço que você ore por mim,
para que eu possa orar mais, inclusive por você. Mas Deus é assim, Ele honra a nossa atitude quando nós queremos ter mais tempo com Ele, mas sem uma expressão de arrogância e de altivez no nosso coração. Quero desafiar você a jejuar para a glória de Deus e para o bem da sua vida de oração. Faça como a palavra de Deus nos ensina e você vai ter usufruto de toda a vida de oração que você possa ter em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai na sua vida. Eu quero orar por você e pela sua família agora. Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor nos convida e nos chama a orarmos mais, a intercedermos mais, a suplicarmos mais. Ajuda-nos, mas sem perdermos, Senhor, a humildade no nosso coração, que o Senhor tanto requer dos teus filhos em dependência a Ti. Ajuda a mim, ajuda, Senhor, esses que nos acompanham nas reflexões bíblicas pela TV Alfa Ômega, que aprendamos juntos a gastar mais tempo de oração, se necessário a jejuarmos mais, para termos mais tempo em comunhão, em dependência, em oração a Ti. Abençoe esse povo, Senhor, e todos os seus familiares, que eles sejam sempre objetos das Tuas mais ricas bênçãos. Eu oro em nome do nosso amado Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Grande alegria para mim estar diariamente com você, com reflexões bíblicas, aprendendo essas riquezas da palavra de Deus. Continue conosco, mas também divulgue, conte às pessoas que você conhece sobre esses programas que você pode assistir ao vivo aqui pela TV Alfa Ômega ou depois rever pelo Facebook da TV Alfa Ômega ou outros mecanismos que temos, e você vai poder proclamar a palavra de Deus tão rica e tão eficaz. Deus abençoe você e a sua família no dia de hoje.